O Alê passou perto somente no quesito pijama, porque eu tô com uma calça aqui sem estampa, nem bolso, nem nada, e é calça, e não samba canção, porque ainda faz frio por aqui, apesar do aquecimento aqui de casa. Então, ao contrário do Alê, eu tô vestido 100% pro programa, tá, Luiz? Beleza, ainda bem. Esse é Fred Caldeira. Não, ao contrário do Alê, amanhã, por favor, para deixar claro. Exatamente. A partir de amanhã. Hoje ele tá semi-vestido. Tá na mesma também, mas enfim. Fred, assim, a gente sabe, os campeonatos todos aí, os principais todos paralisados, situação, obviamente, bastante delicada. Sua sede é em Manchester, na Inglaterra, e eu queria que foi um dos últimos, né, a parar, e parou no limite porque houve infecção de jogadores e técnicos e tudo mais, senão talvez não tivesse parado. Talvez não, certamente não teria parado. A Premier League fez uma empurrança ali até quando não deu mais, né? Eu queria, Fred, saber se já temos atualizações em relação ao que vai acontecer pela frente na Premier League ou outros campeonatos aí na Europa. Atualizações em relação a competições depois da paralisação por conta do coronavírus. A Premier League ela teve que desfazer uma lambança, né? Porque na quinta-feira à noite ela solta uma nota dizendo que a rodada do fim de semana aconteceria normalmente com portões abertos. Nas horas seguintes foram confirmadas as infecções do Arteta, técnico do Arsenal, e do Hudson-Odoi, atacante do Chelsea. E na sexta-feira de manhã, horário inglês, ela teve que soltar uma outra nota, aí sim suspendendo as atividades, não só na Premier League, mas em todo o futebol profissional aqui da Inglaterra. O quadro do momento é o seguinte, Luiz. Tudo depende da reunião da UEFA amanhã. Amanhã, terça-feira, teremos aqui uma videoconferência da UEFA com todos os seus 55 membros, mais os representantes das ligas nacionais, mais um representante da Associação de Jogadores Profissionais aqui da Europa, para decidirem, pelo menos, os contornos do que acontece daqui para frente. A grande decisão e a grande expectativa, ela gira em torno da Euro. A Euro, que será disputada em 12 países, sede, o que nesse momento de pandemia do coronavírus é evidentemente um contrassenso. Então, a expectativa é que essa Euro seja adiada ou para dezembro, para o fim do segundo semestre, ou para o próximo verão europeu, em 2021, e aí se chocaria com outras competições, entre elas a Nations League, mas aí teria que organizar isso mais para frente. Esse adiamento permitiria que as ligas nacionais aqui da Europa pudessem ter a conclusão invadindo aí o verão europeu, invadindo os meses de junho e julho, a depender de quanto tempo essas ligas vão ficar suspensas como estão no momento. Esse é o grande X da questão para depois as ligas, entre elas a Premier League, que vai se reunir na quinta-feira, tomarem decisões dentro dos próprios países. Um outro ponto importante, e essa é uma informação da BBC, a TV Pública Nacional aqui do Reino Unido, é o que fazer com as ligas continentais, com a Liga dos Campeões e com a Liga Europa, com a Europa League. Parece, e isso aí, de novo, de acordo com a BBC, que uma das propostas envolve o seguinte formato: um mini torneio para decidir ambas as competições. Ainda há 14 partidas das oitavas de final, entre Champions e Europa League, em aberto, que precisam ser disputadas para a gente entender quais são os classificados para as quartas de final de ambas as competições. A partir desse momento, quartas, semifinal, a gente teria esse mini torneio. Parece que a proposta vai ser que ele seja realizado em poucos dias, e na sede da final de cada torneio, Istambul, no caso da Champions, Gdansk, uma cidade da Polônia, no caso da Europa League. E aí teríamos quartas de final e semi em jogos únicos. E aí teríamos, então, esse mini torneio acontecendo. Parece ser uma das propostas que serão apresentadas para a UEFA nesse encontro dessa terça-feira. Então, a gente poderia ter esse mini torneio como resolução para definir tanto a Liga dos Campeões quanto a Europa League, dentre as inúmeras interrogações que a gente tem nesse momento quanto às definições desses torneios por aqui, Luizinho. E assim, é uma situação realmente que vai ter que ser amplamente debatida, muita gente envolvida, são, como o Fred falou, as 55 países filiados à UEFA com seus representantes no futebol vão marcar presença via videoconferência, jogadores, ligas. E aí, Fred, assim, deixa eu só dar uma informação em relação ao Campeonato Paulista, né? A apuração do nosso Raul, que fica na nossa retaguarda aqui na redação,
e obviamente ainda carecendo da confirmação oficial, do anúncio oficial da Federação Paulista, mas hoje teremos Ponte e Guarani e depois o Campeonato Paulista deve ser paralisado por tempo indeterminado também. Você quer complementar? Porque eu queria falar sobre especificamente futebol inglês. É só para dizer a questão da Euro, né? Você tem aí além da questão sanitária, como falou o Fred, né? Você tem ali pessoas se movimentando para 12 países, de 24 nações e tudo. Você ainda tem uma questão de competição, que você ainda faltam 4 vagas para serem decididas na Euro. A Euro, nesse momento, só tem 20 países classificados. Então, você já teve aí, que você já teria no fim desse mês, a definição dos últimos 4. Né? Você teria lá os playoffs, com base nos playoffs da Nations, para definir os 4 últimos da Euro. Então, hoje, a situação é que a Euro, o mais lógico... mais indefinido do lógico é amanhã, na reunião, se chegar à conclusão de que a Euro não será realizada nesse ano de 2020. Por uma questão sanitária, por uma questão de organização da própria Euro, você ainda tem país que não está classificado, e a outra, as federações nacionais estão pressionando para terminar os seus campeonatos, usando segunda metade de maio, todo o mês de junho e ainda um pedacinho de julho. Por tudo que eu pude ler até assim, falando da questão da Euro, né, cara, você está numa situação realmente muito complicada para definir o que vai acontecer. Você não tem muitas soluções. Você não tem parâmetro jurisprudência. Você não tem jurisprudência, assim. Você está muito frágil, né? Você está pisando em ovos para realmente tomar uma decisão. Fred, declaração de Karen Bradley, vice-presidente do West Ham, no final da semana passada, né, e início do final de semana, me chamou a atenção, querendo que a temporada da Premier League fosse anulada e que não tivéssemos efeito prático, resultado final da temporada 2019-2020 da Premier League. Como caiu essa declaração por aí? Essa é uma possibilidade real hoje, falando em Premier League? A gente sabe, a definição de amanhã, a reunião de amanhã vai definir muita coisa, ou vai clarear algumas coisas, mas... Só para deixar claro, o que ela defende é que essa temporada não tivesse existido. E começasse a próxima temporada ela fosse considerada nula e sem efeito. Com os mesmos 20 clubes, sem nenhum campeão da temporada 19 e 20. Só para constar, esse nem campeão, nem... Aí tem que ver o que vão fazer para a Europa, né? Então, quem é que vai para a Europa? Só para constar, esse vice-presidente do West Ham é o mesmo presidente da associação. A vice-presidente. Perdão, a vice-presidente, é verdade. É a mesma presidente da Associação Terraplanista da Inglaterra. E aí, Fred? Sério? Não, né? Mas deve ser. Fred, eu queria que você falasse um pouquinho de como caiu essa declaração numa coluna, né? E assim, que tipo de repercussão isso gerou por aí? Caiu muito mal, Luiz. É uma declaração que parece muito descolada da realidade e de qualquer probabilidade de decisão entre a Premier League. E a gente tem que lembrar que a Premier, cada clube tem